Olá, este é o Conexão. O assunto de hoje é vacinação. A sua carteirinha de imunização está em dia? Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, a vacinação em adultos é insatisfatória no país. E isso é grave, pois esses adultos podem reintroduzir doenças que já estavam eliminadas. Nós vamos conversar sobre o assunto com a Isabela Balalai, que é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Aisbin, seja bem-vinda ao Conexão. Obrigada, Eliane. Sempre bom estar aqui, ter essa oportunidade de conversar sobre um assunto tão importante. Legal. Por que será que os adultos ainda não se conscientizaram da importância de manter a vacinação em dia? É a pergunta que não quer calar. Eu adoraria que eles me dissessem, por que vocês não se vacinam, né? Mas você no seu dia a dia, na sua profissão, há tantos anos, já conseguiu chegar a alguma ideia? Então, hoje, esse assunto é um assunto discutido no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina. Eu venho participando de vários encontros profissionais discutindo esse desafio de vacinar o adulto, tal a importância. E o que a literatura médica mostra pra gente é que, primeiro, a coisa principal para um adulto se vacinar é a prescrição médica. Olha, parece simples. É o médico dizer para você, toma essa vacina, escrever, como ele prescreve qualquer medicamento. Isso te dá para o adulto a informação e o entendimento de que aquilo é importante para ele. Mas a gente também está longe de ter, para o médico que atende o adulto, a rotina como já acontece na pediatria. Então, esse é um problema que não é culpa só do adulto. A outra coisa é justamente por falta dessa recomendação médica. Aliás, ele nem vai ao médico, né? Nem é culpa do médico, muitas vezes. Mas é a não preocupação por falta da informação sobre o risco. O adulto não vê essas doenças que ele aprendeu, que são doenças que acontecem em crianças, e que vacina é coisa de criança, ele não vê como um problema para ele. E aí ele aparece quando? Nas salas de vacinação. E aí quando aparecem em filas, né? A gente viu na gripe em 2016, sim. A gente viu agora, né, o final do ano passado, meio do ano passado, final desse ano, em relação à febre amarela. E de repente parece que todo mundo esqueceu. Parece que a febre amarela deixou de ser um problema. E tem aquela questão da carteira de vacinação, que é importante, é um guia, né? É um documento, deveria ser um documento importante, guardado, como é a certidão de nascimento, como é a carteira de identidade, mas normalmente ela se perde com os anos e muitas vezes o adulto fica sem saber e vai precisar tomar. Será que eu tomei? Não, minha mãe disse que eu tomei. Eu acho que eu tomei. Aí não toma vacina. Né? Qual é o risco da gente ter esse adulto não imunizado na sociedade? Então, não ter o adulto imunizado significa possibilidade de surtos de febre amarela, né? A gente ter a maior parte da população brasileira não é mais criança, é adulto e idoso. Vamos lembrar disso, nós envelhecemos. A outra questão é sarampo. A gente teve surto de sarampo no Ceará e Deus queira não vamos ter em Roraima, né? Eu acho que estamos conseguindo controlar, mas o adulto não vacinado, ele é um suscetível. Ele pode se infectar quando uma pessoa, que foi o que aconteceu em Roraima agora, né, um venezuelano, uma criança que veio de fora com sarampo e pode infectar um adulto brasileiro. E esse adulto brasileiro pode ser o início de um surto no país. E qual conselho você dá para esse adulto que não tem mais a carteirinha? Bom, primeira dica. Dificilmente você, mesmo tendo tomado as vacinas da infância, se você tem mais de 30, talvez mais de 40 anos de idade, a possibilidade de você estar em dia com as vacinas é muito baixa. Baixíssimo. Primeiro porque há 30, 40 anos atrás, a gente não tinha grande parte dessas vacinas que hoje as crianças recebem, então não recebemos na infância. Essas vacinas, a grande maioria entrou dos anos 2000 para cá, quer dizer, há 15, 18 anos, a maioria das vacinas entraram. Então, a chance de você ter tomado muitas delas é muito baixa. Sarampo, por exemplo, há 30 anos atrás, era aplicado aos 9 meses de idade. Hoje a gente sabe que essa dose não era boa e as crianças passaram a tomar com mais de 1 ano de idade. Então, mesmo que você tenha tomado a vacina de sarampo, ela já não vale, fora os reforços. Na dúvida, toma a vacina? Ou consulta o médico e conversa com ele? Não existe, como é que eu diria, overdose de vacina. Assim,
você tomar 2 doses sem precisar e ter qualquer evento adverso, qualquer problema para a saúde. Não. Vacina, ao contrário. Quando você toma a segunda, a chance de menor evento adverso. Algumas podem doer mais o braço, caso você já tenha tomado, mas não mais do que isso. Então, a conduta mundial é, na dúvida se tomou ou não, toma a vacina de novo ou pela primeira vez. No caso, adultos, idosos, tem calendários de vacinação específicos? Tem vacinas específicas? Há muitos anos, a Sociedade Brasileira de Imunizações, nós criamos o calendário. Primeiro foi o calendário da mulher, do homem e do idoso, até para chamar a atenção dessas diferentes populações. Hoje, o calendário do homem e da mulher é o mesmo. Então, temos o calendário do adulto, seja homem ou mulher, e do idoso. São calendários diferentes da criança, algumas vacinas em comum, outras não, algumas vacinas específicas. E eu acho até que você botou ali a imagem, no portal família.isbim tem todos esses calendários, todas as informações. Está aí. Está aí o site. Então ali você vê, ainda está a mulher chamando a atenção, mas o calendário da mulher e do homem hoje é o mesmo. E a melhor coisa é a informação oficial, não é, Isabela? Informação com credibilidade. Eu tenho muita honra de contar aqui, por ser brasileira, por ter participado disso. Esse portal foi motivo da gente ser credenciado pela Organização Mundial de Saúde. Tal a seriedade e a gente trabalhou muito, claro, no ponto de vista da seriedade, mas da transparência. Ali você vai saber exatamente que evento adverso pode acontecer, se é seguro ou não é seguro, quem é que realmente tem que tomar, ainda, né, como é que funcionam as vacinas, enfim. É meio que uma enciclopédia que a gente escreveu para a população. Mas muitos médicos usam esse site, né, esse portal, como uma fonte de consulta. Tá, e é família.isbim.org.br. Agora, na internet tem muita informação falsa circulando e é bom ter um alerta, né? Ler com todo um cuidado. Antigamente, né, a gente precisava ter um currículo, ser reconhecido para, enfim, ser líder de opinião, né? Isso que fala. Hoje, você cria um líder de opinião com uma facilidade impressionante. Então, o que o povo chama, né, de fake news, as informações falsas, e não são só as falsas, às vezes é o relato de uma pessoa. O relato de uma pessoa, de uma mãe que teve uma situação com o filho, que às vezes até situações horríveis, de mães que perderam o filho, e que elas entendem ter relação com a vacina, né, porque houve uma relação temporal e não obrigatoriamente causal, o relato dela vira verdade. Não que ela esteja mentindo de maneira nenhuma. Ela, dentro da sua condição de mãe, entende isso, mas, enfim, não é possível que a gente vá acreditar, ou não é acreditar, mas a palavra seria considerar isso um dado científico. Não é um dado científico, é uma ocorrência que precisa ser investigada. Agora, então, voltando um reforço aí de informações para os adultos, é bom que ele também, na sua consulta médica de rotina, ele perturbe o médico em relação a essas informações. O médico precisa falar sobre vacinação com esse adulto também. Essa é outra meta nossa que a gente, inclusive, acabou de criar um grupo que vai ser um grupo permanente de discussão sobre a vacinação do adulto. E nesse grupo vão fazer parte várias sociedades que a SBIM convidou, infectologia, geriatria, entre outras, para justamente essas sociedades nos ajudarem a falar com seus especialistas, né? Porque 80% dos adultos que se vacinam porque o médico mandou. Sem a prescrição médica, difícil vacinar um adulto. Dificilmente ele vai procurar. Pelo menos as crianças, eles têm a consciência, a maioria vai lá na campanha da vacinação, leva os filhos e mantém a carteirinha atualizada. Aliás, eu acho que o poder público também pode, de repente, aumentar essas ações, né, para os adultos. Essa discussão, né, eu até já sugeri, quem sabe um dia de vacinação do adulto, como a gente faz para criança. Mas, felizmente, as nossas crianças estão vacinadas. Tá bom. Isabela, muito obrigada pelas orientações. Até o próximo Conexão. Agradeço demais e só convidar. Tá bom, um abraço para você. Muito obrigada pela sua companhia. Fica a dica.
Vamos nos vacinar, manter a carteirinha em dia. Um abraço, até o próximo programa.